Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Os tópicos que serão estudados: caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador. Nas instruções dos espíritos temos o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Caracteres da perfeição. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? É importante que a gente entenda os desafios que Jesus coloca para nós para podermos ser perfeitos. E Kardec seleciona esses versículos e traz para nós esse desafio, mas de um outro prisma explicado. Então não temos mais meio de desviarmos para aqui e para ali, nós temos que entender, temos que aceitar e temos que vivenciar. Portanto, é de suma importância que procuremos entender como agir perante o Evangelho, como devemos nos portar na vida para seguirmos bem o Evangelho, porque o Evangelho é o norte que nos dará o caminho da perfeição, que nos conduzirá ao Pai. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, estarmos buscando interagir uns com os outros, mas sabermos nos respeitar, sabermos nos portar, é o grande caminho que nos dá a perfeição. Precisamos saber olhar para dentro do nosso coração, agir com todo o amor possível, diante das situações que a misericórdia divina nos coloca. Todos nós, como filhos de Deus que somos, precisamos aprender a servir ao Pai, aprender a construir o mundo melhor, aprender a fazer o melhor possível, para que o melhor esteja sempre nos envolvendo, esteja sempre nos fortalecendo, construindo para nós os momentos de paz, de fraternidade e de luz. Façamos, pois, por onde conseguirmos alcançar a paz. Façamos, pois, por onde alcançarmos o sentimento de amor e de misericórdia. Porque somente fazendo valorizar em nossos corações, em nossos sentimentos, as verdades do Cristo, é que nos tornaremos melhores. Portanto, saber saudar-nos apenas uns aos outros como sendo amigos, olharmos uns para os outros como amizade, somente para os nossos amigos, não estamos fazendo nada de especial. Precisamos saber também cumprimentar os estranhos e não termos nenhum ressentimento contra ninguém para deixarmos de cumprimentar. Eis um grande desafio que o Cristo nos traz. Sabermos nos portar de forma a termos mais amor uns pelos outros, a convivermos bem uns com os outros. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pois pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. E podemos atingir essa perfeição absoluta? Então, por que Jesus disse para nós sermos perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial? Porque o caminhar, Jesus não falou só para aquele momento, só para esta encarnação. Ele falou para nosso conjunto de encarnações, para nossas possibilidades infinitas que teremos ao longo das nossas existências milenares. Aliás, a existência espiritual é única, mas vida após vida, nós teremos milhares de outras encarnações para que possamos atingir esta perfeição. Então precisamos buscar a perfeição celestial. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens, a quem Jesus falava, não compreendiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar.
Certamente que a busca por alcançar a perfeição absoluta vai levar bilhões de anos, provavelmente. Mas para sermos perfeitos, para buscarmos cada vez mais a perfeição, nós temos que ter um modelo. E esse modelo, então, Jesus nos mostra não como ele sendo um modelo, mas como sendo Deus. Esse modelo é aquele que nós devemos procurar seguirmos, perseguir até alcançar aquela perfeição ou o máximo de perfeição permitida. Cada um de nós precisaremos então caminhar para nosso aperfeiçoamento, tendo como modelo, que Jesus disse para nós, Deus como perfeição absoluta. E nós normalmente vamos ver pela doutrina espírita que Jesus é o guia, é o modelo que nós devemos seguir. E devemos tentar chegar até Ele. Aí, de novo, você vai dizer, mas é possível chegar até Jesus? Não compete a mim dizer que sim ou que não. Mas Ele é o modelo a quem nós devemos procurar alcançar, procurar adquirir a perfeição tal qual Ele nos mostrou. No dia que nós chegarmos até onde está Jesus, quando Ele veio à Terra, certamente Jesus já está numa condição muito superior, porque assim faz o processo evolutivo de todos, na Terra ou nos espaços. E é por isso que é importante nós começarmos a compreender a importância de procurarmos estar sempre nos aperfeiçoando, sempre nos melhorando. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Então, as palavras, o que o Espírito está mostrando para a gente é para a gente não se empolgar demais e achar que temos que ser Deus, nem de se empolgar demais e achar que temos que ser Jesus. Vamos passo a passo. Vamos observar o que nós precisamos nos corrigir. Vamos observar aquilo que nós precisamos estabelecer. Mas a meta é chegarmos a Jesus e, como Jesus nos disse, a meta é chegar a Deus. Como? Quanto tempo isso vai durar? Então, logicamente que os espíritos vão passar por um processo de purificação, de aperfeiçoamento, e um dia governarão galáxias. Mas um dia no percorrer de milênios, milênios e milênios. Não é? Não está lá de dedo. Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Daí os desafios. Já consegues fazer isso? Você já consegues estar se aproximando de Deus, está se aproximando de Jesus. Se ainda não consegues, está mais perto da base do que o objetivo. Portanto, há grandes desafios a superar. Olhar para todos com bons sentimentos ainda é difícil para a maioria de nós. Ao procurar conquistar as oportunidades de fazer o bem, ainda é um meio desafiante para todos nós. Mas é necessário que saibamos colocar em prática as leis de amor. É necessário que saibamos colocar em prática as leis que nos movem o sentimento para crescermos e para aprimorarmos na direção do infinito. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, a sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as virtudes, de todas as outras virtudes. Então, existem vários níveis de caridade. A caridade que a gente oferece, o pão, na figura do alimento, né? A caridade que nós oferecemos, os bons sentimentos. A caridade que nós oferecemos, a compreensão. A caridade que nós oferecemos, orações e vibrações de amor. A caridade que faz com que todos nós venhamos a despertar para o entendimento transcendente das realizações superiores. Procuremos, pois, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o nosso coração, para que façamos o melhor, e o melhor estará sempre envolvendo todos nós. Procuremos, pois, construir o sentimento de amor, procuremos, pois, construir o sentimento de caridade. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Trabalhemos intimamente para o nosso fortalecimento íntimo, pelo nosso aprimoramento interior.
Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e, mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade. Porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, na arrogância, que eles são a negação. Então, qualquer vício, qualquer defeito vai nos impedir de nos aproximarmos de Deus. E o nosso objetivo é aproximar de Deus, temos que corrigir nossos defeitos. Temos que polir o nosso coração. Com relação a cumprimentarmos uns aos outros, mesmo aqueles que não batem muito bem conosco naqueles bons sentimentos que alguns têm, nós devemos procurar cativar os bons sentimentos, exercitando-os. Mesmo que inicialmente falemos de boca para fora, mas com o tempo começaremos a estabelecer conosco os bons sentimentos, as boas relações, e com isso cativaremos a paz para nossas almas, cativaremos a paz para a nossa caminhada. Vamos procurar então desempenhar ao longo da nossa existência os bons sentimentos, as boas realizações para uma manhã de paz, de fraternidade e de luz. Porque cada pequeno defeito que ainda deixarmos passar em branco sem buscarmos corrigi-lo é um empecilho para chegarmos à perfeição. É isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar com o coração voltado para o bem, trabalhar com nosso coração pautado nos bons sentimentos, para que todos um dia possam estar despertando para Deus com o coração livre daquelas peias que nos travam o processo evolutivo, daquelas amarras que nos algemam o passado, muitas vezes pouco enobrecedor, que nos impedem a ter um futuro glorioso. Portanto, devemos nos abster dos maus sentimentos, de qualquer sentimento que venha destruir a verdadeira caridade, que nos impeça de sermos benevolentes, indulgentes, abnegados e devotados ao bem. Procuremos cultuar esses sentimentos de amor e de caridade por tudo que viermos a fazer. E as bênçãos divinas certamente irão nos impulsionar para um mundo melhor. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Agora, quem verdadeiramente ama vai ter inimigo? Os inimigos são aqueles estiletes que vai burilar suas arestas, limpar os arranhões. Porque quando as pessoas vêm fazer-nos críticas, elas não estão nos dando a oportunidade de começarmos a despertar para outros valores, para outras oportunidades, para outros momentos de crescimento. Façamos, pois, meus irmãos, da nossa existência a caminhada rumo ao Pai. Façamos, pois, meus irmãos, da nossa oportunidade evolutiva de servirmos ao Pai, de trabalharmos pelo bem e de construirmos e edificarmos as verdadeiras bases que nos edificam a vida e que nos conduzem à perfeição, à melhoria e ao aprimoramento dos nossos espíritos. Fazendo o melhor irá nos impulsionar, levando-nos a estarmos em paz conosco mesmo e, principalmente, procurarmos nos melhorar ao ponto de que um dia não tenhamos mais inimigos. Já chegamos ao entendimento de que todos fazem parte de um processo que nos conduzirá à perfeição. Se depararmos com apenas aqueles que nos amam, apenas com aqueles que vão nos elogiar, que vão nos bajular, perderemos oportunidades de corrigirmos defeitos. Mas a importância daqueles que nos criticam, daqueles que vêm criar obstáculos ao nosso caminho, oferecemos a ele o nosso coração,
ofereçamos a eles os nossos bons sentimentos. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Essa busca para esse aperfeiçoamento sublime é que nós devemos estar sempre atentos. Jesus deixou para nós as regras da verdadeira caridade, as regras do verdadeiro sentimento que deve envolver todos os cristãos. E é exatamente por isso que nós temos hoje a oportunidade de fazermos as nossas grandes reflexões sobre as belezas da vida, sobre aquilo que a vida nos oferece de bom, de útil, para crescermos, para aprimorarmos-nos e para estarmos verdadeiramente aperfeiçoados perante as leis divinas. Portanto, aprendamos a amar, aprendamos a ter benevolência, compaixão, misericórdia e o devotamento ao Pai. Trabalharmos incondicionalmente pelo bem, fazendo aquilo que está ao nosso alcance com amor, fazendo aquilo que está ao nosso alcance com toda a responsabilidade possível para edificarmos os verdadeiros valores que a alma nos oferece. Por isso, fica aí o convite. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sigamos o exemplo de Jesus, amando indistintamente a todos, inclusive aos seus algozes. Porque somente assim conquistaremos e caminharemos para a redenção espiritual que todos nós precisamos para estabelecer a meta final que nos conduz, que nos impulsiona e que faz com que estejamos em condições de melhor servir a causa do Pai. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que nossos lares sejam abençoados, para que a paz e o amor estejam em todos os corações.